De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente às vezes ouviu acusações do vil tentador. Boa noite, meus queridos irmãos. É um prazer poder estar novamente com a Igreja Batista do Parque e também com os nossos ouvintes e aqueles que estão nos acompanhando agora nessa transmissão. Desejo que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós iremos continuar estudando o livro de Atos. Semana passada, nós olhamos o sermão de Pedro. Ele pregou após ter curado aquele coxo, aquele paralítico. E nós observamos 4 marcas do segundo sermão de Pedro. O sermão de Pedro ele foi marcado por ser cristocêntrico, também por ser bíblico, confrontador e também desafiador. Então foi isso que nós estudamos na semana passada e hoje nós vamos dar continuidade ao episódio desta cura do coxo, do paralítico. Eu gostaria de fazer antes uma oração, pedindo que Deus venha abençoar este momento. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Que possamos, ó Deus, todos nós, estarmos dispostos a entender a Tua palavra e praticá-la, ó Deus. Realmente desejar conhecer mais o Senhor e os Teus princípios estabelecidos em Sua palavra. Muito obrigado, ó Deus. Nós te agradecemos, te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Em 900, aproximadamente depois de Cristo, gostaria de contar essa história para vocês, porque vai se encaixar perfeitamente com o episódio de hoje. Um homem, um cristão, um irmão nosso, foi preso e ele ficou encarcerado pelo rei árabe. Então ele estava lá sofrendo por causa de sua fé em Cristo Jesus. Até o dia em que foi então julgado a liberdade dele, esse assunto foi levado e o rei não aceitou que ele fosse libertado até o momento que ele falou, olha, posso até libertar, mas outra pessoa vai ter que tomar o lugar dele na cela. Então, eles encontraram alguém que era o sobrinho deste irmão, que estava lá sofrendo preso, e esse sobrinho dele, de aproximadamente 11 anos, foi colocado lá no lugar dele. Possivelmente, eu acho que eles pensaram que o rei não iria fazer nada com essa criança, com esse adolescente, com esse rapaz. E ele foi esquecido lá. Durante 3 anos e meio, aproximadamente, ele ficou naquele cárcere. E aquele adolescente, ele se dedicou a estudar a palavra de Deus, ele aproveitou esse momento que ele estava lá, para então se aprofundar mais e conhecer o Senhor, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. E no final desses 3 anos e meio, ele já estava 14 anos por aí, o rei, numa solene reunião, uma reunião oficial do reino, o rei exigiu a presença deste jovem. E este adolescente, ele realmente estava bem requisitado no sentido de que ele era um futuro ali para o reino, porque ele era um rapaz inteligente. Ele poderia ser utilizado ali no reino pelo rei de diversas formas, e o rei estava interessado nisso. Por isso que ele chamou esse jovem para estar na presença dele, para que ele negasse a Jesus. A expectativa do rei árabe era de que ele então negasse a Jesus. E quando levaram esse adolescente, esse jovem, à presença do rei nessa reunião solene e nessa reunião importante, e ele então, quando foi colocado diante do rei, ele começou a pregar. Ele não deu nenhuma palavra, não deu boas-vindas a ninguém ali, ele simplesmente começou a pregar e a falar de Jesus. E o rei ficou assustado com aquilo, mas como? Agora colocaram ele aqui, ele já começou a falar de Jesus? E o adolescente, aquele jovem, começou ali então a pregar a Jesus. E o rei ficou muito incomodado com aquilo, porque ele não queria isso. Ele queria que ele negasse a Jesus. E então ele pediu que os seus conselheiros ali tentassem argumentar com ele para que ele negasse, porque ele gostaria que aquele adolescente, aquele jovem, que era próspero para o reino, sua inteligência, sua capacidade, ficasse ali no reino. E os conselheiros foram até ele, conversaram com ele, mas o jovem, aquele adolescente, ele disse, não, eu não vou negar o meu Senhor Jesus, eu vou continuar firme,
crendo em Jesus e tendo fé no meu Deus. E os conselheiros então olharam para o rei e falaram, não tem jeito, ele não quer negar Jesus. E o rei ofereceu riqueza, posses, ofereceu até mesmo que ele morasse ali no palácio com ele. Mas o jovem então, ele disse, não, eu não vou negar o meu Senhor Jesus em troca do que vocês estão me oferecendo. E então o rei começou a ficar irritado e pediu então aos guardas que ele fosse torturado. E essa reunião começou aproximadamente umas 7 horas da manhã e estava se estendendo durante o dia, porque ele estava ali argumentando sobre a sua fé e não estava negando o Senhor, e os guardas começaram a torturá-lo. E então, os jovenzinhos sofrendo ali e sangrando já com as torturas, apanhando, e ele não negava Jesus. E aí o rei pediu para parar e falou assim para ele, você vai negar a Jesus? Ele disse, não vou negar. Então o rei olhou para todos e chamou a guarda e falou assim, olha, então agora vocês vão amputar um braço, depois o outro, depois uma perna e a outra perna, e depois vai lançar no rio. E então aquele adolescente, aquele jovem ouviu aquilo, ele ficou um pouco nervoso, claro, óbvio, mas ele fez uma oração. Ele pediu ao Senhor naquele momento, Deus, por favor, me livre desses inimigos. E então, após a sua oração, sua última oração, a guarda então chegou próximo dele e começou a fazer o que o rei mandou. Amputou um braço, cortou um braço, o outro, depois a perna, depois a outra perna e lançou o rio. Meus queridos, no dia 29 de junho de 925, depois de Cristo, o céu recebeu um jovem que não negou o Senhor. Deus recebeu este adolescente que não negou o nome de Jesus. Ele não temeu a homens, ele temeu somente a Deus. E diante daquela audiência, ele não ficou com medo. Ele não estava com medo da tortura, do sofrimento, porque ele tinha fé no Senhor Jesus. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto de hoje, que está lá em Atos, capítulo 4. Nós vamos ler hoje o verso 1 ao 22. Diz assim a palavra de Deus, Atos, capítulo 4, do verso 1 ao verso 22. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém. Com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo, que faremos com estes homens?
pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles. E não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Meus queridos, nesta noite nós vamos olhar e observar 3 desafios para a igreja que enfrenta a perseguição. Em primeiro lugar, a igreja é desafiada a enfrentar a oposição. A igreja é desafiada a enfrentar a oposição. Nós vamos observar isso claramente nos versos 1 ao 9. Nas Escrituras, numa passagem diz o seguinte: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se você deseja viver piedosamente em Cristo Jesus, você será perseguido. A perseguição vai lhe pegar, porque você quer viver piedosamente em Cristo Jesus. Não há como fugir. Para aqueles que querem viver piedosamente, Paulo alertou Timóteo acerca disso. Mas enfrentar a oposição, o que significa enfrentar a oposição? Talvez você pense, não, nós vamos brigar. Não, Pedro devia pegar sua espada e partir para cima e juntar aquele povo, fazer realmente uma agitação e eles não seriam presos. Será que enfrentar a oposição seria isso? Não, meus queridos. Enfrentar a oposição é nada mais do que continuar realizando o trabalho, a obra de Deus. É continuar pregando se você está pregando, é continuar servindo se você está servindo, é continuando ali no trabalho que Deus lhe chamou para fazer. Simplesmente isso é enfrentar a oposição. E ao enfrentar a oposição, pode significar sofrimento. Observe o verso 3. Prenderam Pedro e João e recolheram ao cárcere. Eles foram presos. Mas por que eles foram presos? As palavras, a pregação de Pedro confrontou a crença dos saduceus. O ressentimento brotou porque os apóstolos estavam ensinando a ressurreição em Cristo. Os saduceus, eles eram, na verdade, a maioria ali no Sinédrio. Não acreditavam na ressurreição. E a ressurreição, meus amados, era o tema central da pregação dos apóstolos. Eles sempre falavam da ressurreição de Cristo. Isso ofendeu, mexeu com aquela crença, porque a verdade incomoda a mentira. Quando se é pregada a verdade, a mentira fica... Quando nós pregamos o que a palavra de Deus diz, aqueles que vivem uma mentira são incomodados. A verdade destrói a mentira. Isso que, na verdade, a palavra de Deus deixa muito claro. A mentira não vai prevalecer diante da verdade. E os saduceus, outra coisa interessante, é que eles não estavam à espera de um Messias. Eles não estavam. Para eles o Messias, isso já tinha sido resolvido no passado. Então os saduceus eram homens importantes. Eles eram políticos envolvidos com a política. Então eles começaram a nomear os apóstolos como hereges, como agitadores. E os sacerdotes, que eram os líderes ali do templo, eles eram dos partidos dos saduceus. Eles cuidavam do templo. Mateus, capítulo 21, verso 12 ao 15, é revelado que eles transformaram o templo num covil de salteadores, praça de comércio. Então, meus queridos, quando nós obedecemos a Deus, quando nós estamos pregando a palavra de Deus, quando nós enfrentamos a oposição, o sofrimento pode bater à nossa porta. Obedecendo a Deus, estamos propensos a sofrer. Então esteja pronto a sofrer pela causa de Jesus. Ainda que dentro de enfrentar a oposição ou a perseguição,
Um crente que é cheio do Espírito Santo é mais preparado para enfrentar a oposição. Observe o verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Meus amados, nós precisamos ser uma ponte, um canal para a ação do Espírito Santo. Nós precisamos ser realmente esta ponte, este canal que o Espírito Santo ele vai então agir. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós agimos de forma diferente. Observe aí o verso 7 na sua Bíblia, em Atos capítulo 4, verso 7. E colocando os apóstolos diante deles. O que eu quero dizer sobre essa questão diante deles? Os apóstolos, eles seguiram as ordens. Pedro e João, eles seguiram as ordens. Eles foram, cumpriram. Deus, meus amados, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Está lá em Tiago capítulo 4, verso 6. Ele dá graça aos humildes. Eles seguiram as ordens, responderam respeitosamente aos questionamentos. Muitas vezes, quando estamos certos e sofremos porque nós estamos fazendo o que é certo, nós não aceitamos. A nossa atitude não é como a de Pedro e João, de aceitar, passar pela prisão e fazer tudo o que eles estavam mandando, e responder aos questionamentos, passar por todo aquele processo. A nossa atitude é de reagir com indignação, mas Pedro e João, eles respeitosamente foram e cumpriram tudo o que eles mandaram. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos enfrentar a oposição com sabedoria. Nós podemos enxergar aqui nas palavras de Pedro e João, sabedoria. Observe o verso 9, o finalzinho do 8, verso 9, a autoridade de todo o povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Então veja, eles não rejeitaram a autoridade do seu povo, eles, na verdade, enfatizaram isso aqui. Suas palavras revelam submissão, não arrogância. Sabedoria. Eles falaram respeitosamente. Pedro aqui, de uma forma respeitosa, se dirigiu ao sinédrio, aquela reunião oficial, aquela audiência oficial. Ele respeitosamente falou com todos ali. Então nós, quando estamos realmente cheios do Espírito Santo, o crente cheio do Espírito Santo, ele é mais preparado para enfrentar a oposição. Outro detalhe ainda dentro de enfrentar a oposição, esse primeiro desafio da igreja, é que nós precisamos aceitar a oposição como parte do plano de Deus. Se nós temos a consciência de que Deus está no controle, nós iremos descansar no Senhor. Pedro já falou isso. Veja o que Pedro disse aqui, em uma de suas epístolas. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Observe esse último verso de Pedro. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Meus queridos, nós precisamos entender que a oposição muitas vezes faz parte do plano de Deus. Então, nos momentos de perseguição, de oposição, nós precisamos pensar primeiro como essa situação pode glorificar o nome de Deus, glorificar o nome de Jesus. Não podemos nos limitar a pensar somente como nos livrar dessa perseguição, como vamos nos livrar da oposição. Não, nós precisamos olhar e observar como que isso pode glorificar o nome do Senhor. Como que essa situação pode exaltar o nome do Senhor. Não em como me livrar dessa situação, não em o que eu posso fazer. Somos desafiados a enfrentar a oposição com sabedoria, meus queridos. Então, a igreja, ela é desafiada a enfrentar a oposição, mas de maneira sábia, com palavras sábias, com atitudes realmente
temendo a Deus e não a homens, obedecendo a Deus. Com sabedoria nós devemos enfrentar esta oposição, esta perseguição. Então, se você está sendo perseguido porque você é cristão no seu trabalho, no seu bairro, na sua rua, em qualquer lugar que você esteja vivendo, trabalhando, não importa, se você está sendo perseguido, se você está passando por um momento de oposição, siga firme naquilo que você conhece que é a verdade. Siga firme nos princípios estabelecidos por Deus. Deus está olhando você, Deus está vendo a sua dificuldade, Deus está vendo que tem pessoas ali que estão se opondo contra você, mas você segue a vontade de Deus, você cumpre a palavra de Deus, mas cumpra com sabedoria. Segundo desafio aqui para a igreja. Segundo lugar, a igreja ela é desafiada a pregar em meio à perseguição. A igreja é desafiada a pregar em meio à perseguição. Veja o verso 10 e o verso 11 e 12. Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eles não procuraram se defender, eles pregaram o evangelho, eles falaram de Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, testemunhou novamente Jesus. Estavam preocupados em glorificar e honrar a Jesus. Não se aproveitaram da situação para promover seus feitos. O milagre aconteceu, foi por nosso intermédio. Não, eles não pensaram nisso. Eles não pensaram em promover os seus nomes. Pedro agora, em seguida, ele expande sua fala a todo o povo de Israel. Ele não estava falando mais somente para o Sinédrio, ele estava falando para todo Israel. Sua pregação vai além do Sinédrio. Ele não fala apenas para aqueles ouvintes do Sinédrio. Ele começa a falar, a divulgar da salvação apenas em Jesus. O versículo 12, ele enfatiza claramente isso. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Veja o que ele diz aí, vós todos e todo o povo de Israel. Então veja que Pedro agora dirige sua palavra não somente ao Sinédrio, mas a todos. Porque ele sabia que essa notícia iria se espalhar. Ele aproveita a oportunidade para deixar claro a todos quem realizou o milagre. Esse era o desejo de Pedro, que todos soubessem quem realizou esse milagre. Aonde chegasse aquela notícia, eles iriam saber da boca de Pedro que foi Jesus quem realizou aquele milagre. Pedro explicou que Jesus não é apenas a pedra angular, mas ele é o Salvador. Veja o verso 12, um dos versos bem conhecidos, quando nós estamos evangelizando alguém, quando você está lá falando do evangelho, falando do amor de Jesus. Aqui nós provamos para a pessoa que não existe salvação em nenhum outro nome. Esse versículo ele é chave no evangelismo. Se você evangeliza e não usa esse texto, está faltando esse texto, que diz aqui, traz a exclusividade da salvação em Cristo Jesus. Então Pedro, ele não se deixou intimidar, foi novamente aí ousado. Ele pregou em meio à perseguição, estando lá preso diante de todos aqueles homens, ele estava ali pregando. Então, meus queridos, quando enfrentamos a perseguição, nós precisamos de coragem para pregar. Precisamos pedir a Deus coragem. Jesus falou a Pedro algo interessante, que ele não precisaria se preocupar com o que falar nesse momento. Lá em Mateus capítulo 10, verso 19, diz assim, E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Versículo 19 e 20 de Mateus capítulo 10. Os inimigos, eles tentarão fazer os fiéis tropeçar. Isso é um fato, mas o Espírito de Deus os instruirá em seu testemunho. E algo claro que eu queria deixar sobre esse texto aqui, o cristão de hoje, ele não deve usar esse texto como desculpa para não estudar a palavra de Deus.
ao se prepararem para testemunhar, ensinar, pregar. Ele não pode usar esse texto para não precisar estudar, para dizer, não, Deus na hora vai providenciar uma palavra, o Espírito Santo vai me mostrar o que falar. Não, esse texto não pode se enquadrar nessa realidade. Nós temos que estudar, nós temos que preparar os nossos estudos, pregações, enfim, o que você vai fazer no evangelismo, você tem que se preparar. Esses versos, esses versículos descrevem a urgência da situação e não devem servir de parâmetro divino para o ministério nos dias de hoje. Jamais você pode usar esse texto para dizer, não, na hora Deus vai mostrar através do seu Espírito Santo o que eu vou falar. Não, você precisa se preparar, você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus para você então testemunhar, pregar e falar. Nesse momento de urgência que pode acontecer com qualquer um, nós também, claro, confiaremos que Deus, através do seu Espírito Santo, irá nos capacitar. Nesse momento específico. Então, meus amados, a igreja ela é desafiada a pregar em meio às perseguições. Então, se você tem alguém perseguindo você, se a sua igreja está sofrendo a perseguição, uma oposição, aproveite a oportunidade para testemunhar do Evangelho, de falar de Jesus, de falar do amor de Jesus, de falar com sabedoria como Pedro, como João agiram, com mansidão, olhando para aqueles homens com um olhar de amor, de misericórdia, de compaixão, sabendo que eles erraram, mas são pecadores que precisavam da graça de Cristo, do amor de Jesus. Então a igreja é desafiada a pregar em meio às perseguições. Não pregue, se você está sendo perseguido, pregue, fale do Senhor. Terceiro e último desafio para a igreja que eu gostaria de compartilhar é que a igreja é desafiada a temer a Deus e não a homens. Observe o verso aí 13 até o 22 que nós já lemos. Você vai observar claramente homens que temeram a Deus e não a homens. O temor a homens, queridos, é um grande empecilho para o serviço ao Senhor. Infelizmente, muitas pessoas hoje temem a homens e não a Deus, que estão até trabalhando na igreja, em muitas igrejas, mas temem a homens. E isso é um empecilho, isso atrapalha a obra de Deus. Muitos até mudam, se adaptam de acordo com o que as pessoas querem ver nelas. Se adaptam de acordo com o lugar onde está convivendo, com aquelas pessoas que estão ali e querem ver você de um jeito, e aí você vai se adaptando, vai se adequando à vontade delas. As pessoas vivem como camaleão, ficam mudando de cor a cada ambiente. Infelizmente isso acontece. Espero que você não se enquadre nesses. Fica mudando de opinião e personalidade a todo momento. Talvez você esteja até preso ou escravo dessa situação e ainda não se deu conta. Então preste atenção se você está temendo a Deus ou aos homens, ou a homens. Aqueles que temem a homens não conseguem experimentar a paz que vem de Deus, não conseguem. A pessoa vive ansiosa, pisando em ovos, preocupada com o que vão pensar, preocupada com tantos detalhes dos homens. Isso não é a liberdade que temos em nossa nova vida em Cristo, jamais. Isso não é a liberdade que Deus espera para nós. E aí então surge uma pergunta: como sabemos que estamos temendo a homens e não a Deus? Como você sabe? Como que você chega à conclusão que você não está temendo a homens, está temendo a Deus? Meus queridos, quando tememos a homens, nós precisamos, sabe do quê? De aprovação. Quando uma pessoa está temendo a homens, ela precisa de aprovação. Precisa de aceitação. É uma necessidade essa aceitação. É uma necessidade de aceitação muito grande. Na verdade, a pessoa tem medo de desaprovação. Né? A pessoa que teme a homens, ela cede rapidamente à pressão das pessoas, dos colegas de trabalho. A pressão da família. Porque não teme a Deus, teme a homens. Então ela cede à pressão. Aquele que teme a homens tem a necessidade de reconhecimento. Tem a necessidade de ser reconhecido pelo seu trabalho, pelo que tem sido realizado, feito. E quando não é reconhecido, fica triste, fica emburrado, fica chateado. Ninguém falou nada, ninguém comentou. Eu, no meu trabalho, fiz uma coisa tão legal e ninguém falou nada, não fui reconhecido. Isso é temor a homens. A pessoa tem que ter, ela necessita de reconhecimento. Quando tememos a homens, nós temos também medo de críticas. Nós ficamos assustados quando alguém vem criticar e falar algo. Ficamos ali temerosos, porque a pessoa teme a homens e não a Deus.
Outro aspecto daqueles que temem a homens é que ele tem medo de humilhação. Pedro e João não tiveram medo de humilhação, foram humilhados. E essas coisas que eu acabei de falar aqui vão nos levar a tomar decisões precipitadas. Uma pessoa que teme a homens, ela vai tomar decisões precipitadas. Sempre vai estar indeciso. Sempre vai estar ali pensando, não sei o que eu vou fazer, o que vão pensar. A pessoa indecisa. A timidez, a covardia vai ser a marca dessa pessoa, não a ousadia. A de Pedro e João não. Vai ser sim a timidez, a covardia. Aqueles que temem a homens, eles irão resistir à vontade de Deus. Eles irão resistir, eles vão ser ali resistentes à vontade de Deus. Eles vão entender a vontade de Deus, vão ler a vontade de Deus, vão ouvir a vontade de Deus, um pregador falando, mas vão resistir porque temem a homens. A autoconfiança estará anos-luz de distância. A pessoa não tem autoconfiança nenhuma. Acha que tudo que vai fazer vai dar errado. Ela julga também a sua autoestima com base nas dos outros. Com base nas dos outros. A fé dessa pessoa será instável. Não estável, instável. Na verdade, essa vida vai ser uma fábula. Uma grande mentira. Uma grande mentira. Aquele que teme a homens e não a Deus vive uma grande fábula, uma grande mentira. Voltando aqui ao texto, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de temer a homens, porque muita gente fica presa a isso. Muita gente que é crente na igreja, cristão, firme, mas teme a homens. Isso é muito triste, isso é muito triste. Vamos voltar ao texto então? Podemos aqui enxergar, do verso 13 ao 22, um grande exemplo de temor a Deus e não a homens. Eles estavam diante de uma audiência oficial, formada pelos homens mais poderosos, mais intelectuais, ricos, importantes de Jerusalém. E eles eram quem? Pescadores da Galileia. Pescadores, homens simples, mas que eram tementes a Deus. Eles sabiam que a mesma sentença que Jesus recebeu de morte, eles poderiam receber ali. Poderiam. Mas eles não temeram a homens, e sim a Deus. Homens ousados, corajosos. Veja o verso 13 aí. Ao verem a ousadia de Pedro e João, o Sinédrio reconheceu que eram homens corajosos, homens que temiam a Deus e não a eles, a autoridade local. Não, eles não estavam preocupados com aquela autoridade local. Eles estavam preocupados com a autoridade geral e mundial, que é o Senhor Deus que controla todas as coisas. Depois o Sinédrio reconheceu que eles estiveram com Jesus de fato. Reconheceram que esses homens só podem ter passado muito tempo com Jesus, porque eles são ousados e pregam e falam da forma como Jesus falava. E o Sinédrio, olhando o verso 14, eles não podiam fazer nada. Veja o verso 14, vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer, em contrário, não podiam fazer nada, é uma verdade irrefutável. Eles não podiam falar nada. Foi curado, estava ali, pulando, dando glória a Deus. Os dois que estavam ali, que eles foram usados por Deus, Pedro e João, estavam ali. O homem curado estava ali, a multidão lá glorificando a Deus, eles não podiam fazer nada. Eles chegaram a essa conclusão, nós não podemos fazer nada. E no versículo 16, dá uma olhadinha aí. Que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar, meus queridos. O texto está dizendo aqui, a palavra de Deus diz que todos os moradores de Jerusalém, todas as pessoas, aqui é a palavra de Deus, não é uma especulação. Todas as pessoas que moravam em Jerusalém souberam desse milagre. A preocupação do Sinédrio era grande. Era uma pregação que batia de frente com os saduceus, com a crença dos saduceus. A ressurreição de Jesus. Então eles estavam já desesperados. Observe aí no verso 17, verso 18. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome, a quem quer que seja. Então eles entram em desespero. Vamos ameaçar eles. Então a ameaça realmente era a única coisa que lhes restava. Não podiam fazer mais nada. Não podiam fazer mais nada. E aí então nos versos 19 e 20 nós nos deparamos com esses versos maravilhosos, um dos mais conhecidos do livro de Atos. O verso 19
e 20. Mas Pedro e João responderam: o Senhor mesmo, senhores mesmos, julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Meus irmãos, o versículo 20 é incrível a fala de Pedro. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Esse sentimento devia estar presente em todo crente. Eu não posso deixar de falar do que Cristo fez por mim e da verdade que agora me libertou. Todo crente devia ter isso muito bem cravado no seu coração. Sempre estar falando. Não conseguir se conter quando vê um incrédulo, quando vê alguém que ainda não conhece a Jesus e falar. Essa deveria ser a nossa atitude, meus queridos. Essa deveria ser realmente o nosso alvo, de não deixar de falar das coisas que nós vimos nas nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos. Deus operando milagre na vida de tantas pessoas, salvando, resgatando tantas pessoas, e nós, muitas vezes, ficamos quietos. Mas Pedro disse claramente aqui: eu não posso deixar de falar. Não posso. Que você possa abraçar essa palavra de Pedro na sua vida. Em nome de Jesus, que você realmente fale das coisas que você viu, o milagre de Deus na sua vida e outras pessoas ao seu redor. Que você fale, divulgue do Senhor. O importante aqui, para eles, era obedecer a Deus. Não aqueles que estavam ali representando toda a autoridade de Jerusalém. Eles não estavam preocupados com isso. Isso é temor a Deus. Isso é temor a Deus, não a homens. Deus está acima da autoridade dos homens. Deus está acima da autoridade dos homens. O Sinédrio queria calar os dois, mas Pedro e João, cheios do Espírito Santo, não temiam a homens, mas temiam a Deus. Eles estavam na frente de homens que mataram Jesus, que julgaram Jesus há pouco tempo e mataram Jesus. Mas eles não tremeram de medo, não ficaram amedrontados com essa situação. Eles crucificaram a Jesus, foram eles que julgaram, eles que levaram. Não, eles não ficaram com medo, eles falaram, pregaram. Nós precisamos, primeiramente, meus queridos, responder à vontade de Deus. E se a dos homens for de acordo com a palavra de Deus, nós devemos seguir sim. Jesus, na verdade, Jesus não merece o nosso silêncio. Jesus não merece a nossa covardia. Jesus não merece a nossa infidelidade. Nós devemos ser fiéis a Ele. Nós devemos ser corajosos e falar de Cristo, pregar, enfrentar a oposição. Temer a Deus e não viver um silêncio. Gostaria então, meus queridos, amados irmãos, de concluir dizendo que quando nós obedecemos a Deus, quando nós seguimos e decidimos viver piedosamente no Senhor, nós atraímos perseguições. É como se você fosse um imã ambulante atraindo perseguição. Lembre-se disso. Se você quer viver piedosamente no Senhor, é como se você fosse um imã gigante andando por aí, atraindo perseguições, atraindo oposição, porque é normal. O mundo não gosta do Senhor. Ele não quer seguir as ordens de Deus. Nós temos um mundo aqui, tem um príncipe que é inimigo de Cristo, de Deus e de todos aqueles que servem a Ele. Então, quando nós decidimos viver piedosamente no Senhor, nós atraímos perseguição. Então, não se assuste com isso. Esse é o momento em que podemos conhecer melhor o poder agir de Deus. Esse é o momento. Deus vai agir na nossa vida e através de nós. Você tem sido resistente às perseguições? Como que você tem reagido? Você tem sofrido perseguições? Se sim, é um privilégio sofrer perseguições por causa do nome de Jesus. Você é um privilegiado de estar sendo perseguido nesse momento por causa do nome de Jesus. Dê glória a Deus, agradeça a Deus, peça força para passar por esse momento, mas agradeça a Deus por isso. Mas se você não tem passado por perseguições, faça uma avaliação séria da sua vida. Faça uma análise. O que está acontecendo com você? Nós jamais poderemos ter medo das perseguições. Não precisamos temer a perseguição, pois com ela, através da perseguição, nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, nós não vamos ficar estacionados na vida cristã. E é um privilégio passar por perseguições, sentir aquela oposição por causa do nome de Jesus. Nós precisamos lembrar que Deus Ele nos capacita, Deus está do nosso lado, porque nós estamos servindo a Ele. Que Deus realmente ajude você
a encarar as perseguições, que Deus lhe dê força, que você busque estar cheio do Espírito Santo para poder então estar mais preparado para enfrentar a oposição e enfrentar as perseguições. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração e encerrar. Que Deus abençoe a sua vida. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque as perseguições fazem parte da vida daqueles que realmente servem o Senhor fielmente, daqueles que desejam viver piedosamente no Senhor. Ó Deus, se tem alguém que está ouvindo esta mensagem, mas não sofre perseguição, é cristão, está na igreja firme, mas não sofre nenhum tipo de perseguição, ó Deus, que essa vida possa analisar realmente o que está acontecendo, por que não está passando por oposições e perseguições, ó Deus. E aqueles que estão sofrendo perseguição, ó Deus, sabemos que tem muitos que estão sendo perseguidos no seu trabalho, na sua vizinhança, em muitos lugares da sua própria família. Ó Deus, dê força para ultrapassar esse momento de dificuldade, essa perseguição, essa oposição, ó Pai. Ajude cada um destes, ó Deus, a temer ao Senhor e não a homens. Ó Pai, que possamos a cada dia estarmos buscando estar cheio do Teu Espírito Santo, buscando sabedoria, buscando a Tua palavra, ó Deus. Nós pedimos isso, clamamos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações, ó Deus. Abençoe cada um, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo domingo, mais uma mensagem da palavra de Deus.